Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da história da Igreja. Nós vimos um pouco de história antes de Jesus Cristo, o contexto histórico, como nós conhecemos através de alguns documentos, alguns escritores antigos. Nós vimos um pouco dessa formação do judaísmo no tempo de Jesus. Nós vimos esse contexto de Jesus na Judéia, depois na Galileia. Nós vimos como começa a atividade, o ministério de Jesus. Hoje nós vamos ver um pouquinho Jesus em Cafarnaum, o nosso 20º encontro. Quando Jesus começou seu ministério na Galileia, não se estabeleceu em Nazaré, sua terra, onde cresceu, mas estabeleceu-se em Cafarnaum. Em Nazaré, ele irá mais tarde anunciar o Evangelho, mas vai enfrentar então a incredulidade dos seus conterrâneos. Ele dirá: um profeta não é conhecido em sua própria pátria, entre seus parentes e familiares, como encontramos em Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. Como também em Marcos, capítulo 6, do versículo de 1 a 6. Enfurecidos e incrédulos nazarenos expulsam Jesus da sinagoga em Nazaré, interrompendo assim o discurso, e procuraram lançá-lo no precipício, na colina onde estava edificada a cidade. Vemos que Jesus depois vai a Cafarnaum, uma pequena cidade da Galileia, junto ao mar de Tiberíades. Cafarnaum não era uma cidade grega como Tiberíades, mas uma cidade judaica. Era uma cidade aberta também a estrangeiros, que eram originados da parte das ricas planícies do Aurã, região da Síria meridional, em parte na costa da Fenícia. Nessa cidade de Cafarnaum, em meio a numerosos cobradores de impostos, como vemos em Lucas, capítulo 5, versículo 29, responsáveis pela cobrança dos impostos, Jesus, passeando diante da coleteria dos impostos, chama Mateus e faz dele um discípulo. Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 13. Em Cafarnaum, ele se encontra com um rico centurião amigo dos judeus, e que construiu para eles uma sinagoga. Em Cafarnaum habitava também Pedro. Jesus é recebido e nos intervalos das missões, através da missão da Galileia, ele sempre permanece na casa de Pedro. E durante esses períodos, ele permanece nessa casa quando ele retorna a Cafarnaum. Mateus capítulo 9, versículo 1. Os evangelistas, particularmente São Marcos, intérprete do apóstolo Pedro, na redação do seu evangelho, que leva o nome de Marcos, nos relata a vida de Jesus no anúncio do evangelho em sua estadia em Cafarnaum, como Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 34. De manhã, Jesus vai à sinagoga. Ao deixar a sinagoga, Pedro e André conduzem Jesus à sua casa. Lá encontra a sogra de Pedro enferma. Ao cair do sol, terminando o repouso sabático, trazem Jesus os enfermos diante da porta, provavelmente da porta da casa de Pedro. Também há a possibilidade de ser da porta da cidade, lugar público. De modo que a atividade de Jesus é anunciada no espaço religioso, a sinagoga, no espaço familiar, a
casa de Pedro, no espaço público, na porta. Todo espaço é lugar para o anúncio do Evangelho. No início das bem-aventuranças, que Jesus anunciou aos discípulos, em meio à multidão, vemos os pobres, os aflitos, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os puros, os pacíficos. Todos são bem-aventurados. De modo especial, nós sabemos que esta bem-aventurança é dirigida aos discípulos, tendo como Jesus o modelo das bem-aventuranças. Aos leitores modernos, este anúncio de Jesus parece um paradoxo, visto que Jesus declara feliz tudo aquilo que existe de mais doloroso, humilhante na terra. Mas para os ouvintes de Jesus daquela época, eles não sentiam assim chocados pelo seu ensino. Ficavam até maravilhados com os ensinos de Jesus. Assim, Cafarnaum é o lugar de referência para Jesus, que, sempre quando saía em missão anunciando o Evangelho, ao voltar, ia para Cafarnaum, que era uma forma de lugar de referência e retomada de fôlego. É nessa cidade e seus arredores que forma o cenário da grande parte da atividade de Jesus. Em Cafarnaum, Jesus morou, Mateus capítulo 4, versículo 13, capítulo 9, versículo 1, e ensinava na sinagoga, Mateus capítulo 1, versículo 28. Jesus na sinagoga. Jesus anuncia a sua mensagem preferencialmente na sinagoga, onde os judeus se reúnem para oração, para escutar a palavra divina, o comentário do Pentateuco e dos profetas. Até o momento em que não houve ruptura entre Jesus e as autoridades judaicas, ele era convidado para fazer a leitura e comentário, como vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. A pregação em Nazaré, nós vemos em São Lucas, nos relata alguns detalhes. Jesus toma o livro de Isaías e lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Diz então que Jesus fecha o livro, o rolo, entregando ao servente e senta, atitude de mestre que ensina. Enquanto todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Jesus então diz: Hoje vós sois testemunhas de que esta escritura foi realizada, foi cumprida. Desde que Jesus pôde, ele pregou na sinagoga e no templo, como vemos afirmado no último dia de sua vida diante do sumo sacerdote, João capítulo 18, versículo 20. Vemos que muitas vezes o ódio de seus inimigos, esse ódio dos inimigos, rejeitou, fazendo com que Jesus tenha de sair da sinagoga. Ele então usa os espaços abertos para anunciar o Evangelho, como, por exemplo, na montanha, Mateus capítulo 5, versículo 1, ou no deserto, Marcos capítulo 6, versículo 35, ou assentado na barca de Pedro, enquanto o povo ficava nas margens do lago, Mateus capítulo 13, versículo 2. Sabemos que muitos dos discursos de Jesus não nos foram conservados, como, por exemplo, a pregação no deserto antes da multiplicação dos pães. São Mateus não faz menção, enquanto Marcos nos diz: Jesus ensinou-lhes muitas coisas. E São Lucas disse: ele falou-lhes do reino de Deus, mas não temos aquilo que Jesus falou. Muitos desses longos discursos não nos foram conservados, embora os evangelistas
referiram a pregação do Senhor, de modo a poder compreender seu método de ensino e exposição progressiva da sua própria anúncio do reino de Deus. O que atingiu mais intimamente a multidão foi a autoridade de Jesus, a sua palavra. O comentário da Escritura é diferente da forma como era feita pelos escribas. Os escribas propunham uma discussão de escolas de interpretações em suas exposições contraditórias dos antigos. A pregação de Jesus não passa por essas escolas e, com isto, Jesus impõe sua autoridade como palavra de Deus, que atinge diretamente a consciência e o coração do povo. É uma exigência íntima que entra dentro da vida. Assim, propõe à vida humana uma moral evangélica mais alta, em busca da perfeição divina. E Jesus faz toda essa caminhada de pregação sem esforço, sem recorrer a escolas que se contradizem para justificar uma passagem da Bíblia. E era o que o povo estava na expectativa. Enquanto os outros estavam fazendo recursos das escolas, Jesus estava falando a palavra de Deus, a proximidade de Deus aos pobres, acolhendo todos aqueles que vinham a ele, porque, como diz, Jesus se compadecia dessa multidão, porque eram como ovelhas sem pastores. No próximo encontro, nós vamos dar continuidade a alguns detalhes daquilo que nós encontramos nos evangelhos, que é fundamental para entendermos essa caminhada depois da igreja na história. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.